Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora a nossa segunda reunião do Fórum de Gestão Compartilhada de 2023, né? E basicamente essa vai ser a pauta, tá? E a gente vai passar rapidamente pela introdução, parcerias internacionais, e o foco dessa reunião vai ser a realização do monitoramento trimestral, ao qual a gente tem que fazer e aprovar dentro do Fórum de Gestão Compartilhada, para depois enviar essa atualização trimestral para o site da UGP. Mas, primeiramente, eu coloquei no chat, na apresentação, a ata da última reunião, a referente a fevereiro, para vocês aprovarem. E caso vocês notem algum erro, ou quiserem fazer alguma correção, pode comentar lá no documento, ou avisar mesmo pelo chat, por esse chat da conversa. Bom, como eu já tinha dito, essa segunda reunião desse ano, né? E, basicamente, hoje a gente vai falar bastante sobre o monitoramento trimestral da OGP. O que é? Nós, da Coordenadoria de Governo Aberto, somos responsáveis pela página de São Paulo dentro da OGP. E a cada 3 meses a gente tem que atualizar. Então, a gente acabou por criar uma rotina de a cada reunião do fórum, a gente pegar as atualizações mais recentes dos últimos 3 meses e colocar elas nos slides daqui da apresentação e aprovar diante do fórum de gestão compartilhada, para depois, após essa aprovação, a gente poder subir as atualizações no site da OGP. Então, hoje vai ser um monitoramento trimestral referente a janeiro, fevereiro e março. Na próxima reunião, a gente vai discutir basicamente o formato e considerar o evento do balanço anual do terceiro plano de gestão e do terceiro plano de ações em governo aberto, né? Nas outras reuniões, a gente vai focar mais no monitoramento trimestral ao longo desse ano de 2023. Mas antes de ao monitoramento trimestral, a gente vai falar um pouco sobre os eventos de parceria internacional que aconteceram aqui dentro do Coordenadoria de Governo Aberto nesses últimos meses. Bom, foi realizada em 31/3 um webinar do Observatório Internacional da Democracia Participativa, que teve como tema o feminismo municipal e pautas relacionadas a essa área. Dentro desse webinar, a gente teve a apresentação de São Paulo, que contou com a minha participação, representando a Coordenadoria de Governo Aberto, e com a participação da Heloísa Aquino, que é servidora da Coordenação de Políticas para as Mulheres. Faz parte da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A gente acabou falando do papel da Coordenação de Políticas para as Mulheres dentro da cidade de São Paulo, e também sobre a importância de se comunicar para os próprios servidores desses mecanismos que existem dentro da prefeitura de amparo às mulheres. E a gravação dessa reunião, desse webinar, que contou com a participação de vários atores internacionais, pode ser acessada aqui na apresentação, onde está disponibilizado o link. E se vocês quiserem falar alguma coisa, podem abrir o microfone, que aqui eu não estou vendo vocês. Eu quero, Uhum. Patrícia, aproveitando o gancho, né, desse evento da ODIP, só para avisar vocês que nós lançamos essa semana a terceira edição do Governo Aberto Recomenda, e nessa edição nós estamos exatamente falando das questões voltadas para a paridade de gênero, principalmente em conselhos na administração pública. Então, esse material ele vai ser divulgado amplamente aqui dentro da prefeitura, porque é uma espécie de. O Governo Aberto recomenda espécie de mini-guias para os servidores públicos, mas ele é disponibilizado também aqui no site da Coordenadoria de Governo Aberto, e, claro, tem acesso para quem quiser consultar o material. Ficou um material muito bonito e com um conteúdo bem interessante. Depois a gente pode compartilhar o link do Governo Aberto Recomenda aqui com vocês. Obrigada, Luan. Silvia também levantou a mão. Gente, que bom que vocês retomaram a ata da reunião passada e esse assunto da OIDP, porque naquele momento eu não me atentei, não sei, escapou, mas a gente tem grande interesse em participar da conferência do Congresso em novembro, que vai ser no Rio, né? E
se não sei se tem algum grupo, não sei que tipo de participação o Delibera Brasil pode ter, mas a gente estava justamente buscando formas da gente se inteirar, de saber como é que a gente pode propor atividades, ajudar a coordenar alguma coisa, estar em painéis, e daí, se vocês quiserem que a gente ajude também na coordenação, na organização, estamos aí, porque para nós é super importante estar nesse espaço. Então, me digam aí quais são as formas da gente contribuir. A Ivone levantou a mão. Pode falar, Ivone. Oi, boa tarde a todos. É o seguinte, a gente inclusive, né, a gente está, agora São Paulo entrou no comitê de coordenação do AIDP, então recentemente foi confirmada a data, né, da conferência que vai ser no Rio, e nós somos convidados a propor atividades de fato e oficinas, enfim, temas para construir esse evento, né? Então, a gente está em contato com a organização, nós vamos conversar esses dias e com certeza toda ajuda, todas as ideias vão ser muito bem-vindas para a gente tentar estar presente, né? E vai ter também um webinário novo do AIDP, que vai ser coordenado por São Paulo, né? E que vai ser em junho, e que nós havíamos proposto inicialmente falar sobre o plano de comunicação e engajamento, né? Então, participação no engajamento pelos ODS. Então, é algo que a gente também ainda está em processo de construção, e é claro que seria importante construir aqui nessa instância também. Obrigada, Ivone. Então, à medida que a gente for agendando as reuniões e formos conversando, a gente pode ir te posicionando, Silvia, qual o momento de te trazer aqui para dentro do espaço, pensando o evento AIDP. Tudo bem, Ivone? Mas vocês sabem se já tem algum tipo de formulário para submissão de proposta, alguma coisa assim? Como é que vai ser isso? Se tem alguma coisa, já um link, alguma coisa? Porque eu não cheguei a... Vocês já sabem se tem ou ainda não? Porque está meio perto já, né? Novembro. Oi, Ivone, pode falar? Sim. Bom, primeiro, né, dizer que a chamada para premiação, que vai ser entregue em novembro, já está aberta, né? Deixa eu colocar aqui. Se não me engano, é para governos. Eu não sei se sociedade civil também pode se inscrever. Mas está aqui o link para o prêmio, que é o 17º. E o que a organização solicitou até agora vai ser de 6 a 8 de novembro. O tema: Democracia participativa para cidades transparentes, inclusivas e diversas. E estão pedindo contribuições para propor palestrantes, tópicos que deveriam ser incluídos, ou comitê científico. Eu acho que está num movimento ainda muito embrionário, né? Mas a gente está em contato também com o pessoal do Rio, se houver ideias, eu acho que vai ser simples conseguir avançá-las. Ivone, acho que seria interessante a gente pensar aqui em propor alguma atividade enquanto painel ou mesa compartilhada, se houver espaço para que o governo aberto possa estar dentro desse espaço, e a gente ou trazer junto a Silvia, ou a Silvia, por intermédio nosso, propor uma mesa também
voltada para as questões que o Delibera trabalha. Acho que essa que é a intenção da Silvia, e levar alguma atividade para esse espaço. É isso, Silvia? Propor uma mesa, alguma coisa nesse sentido? Sim, inclusive porque outros colegas latino-americanos comentaram, a gente vai ter não só latino-americanos, mas provavelmente europeus, das redes de democracia deliberativa, e das redes de democracia direta, também estavam falando que também, então, de repente, até fazer alguma atividade com vários países, nessas redes que a gente está. Então, seria bem legal a gente conseguir propor, mas eu não sei o caminho, daí vocês precisa de um pouco de tempo, então, se vocês quiserem marcar um horário para a gente conversar melhor, podemos marcar. Silvia, no espaço da conferência, tem as palestras, tem as mesas, pelo menos, né, falando do como foi no ano passado, e tem oficinas laterais também. Então, até é possível fazer uma atividade mais longa, apresentar mais... Enfim, acredito que tem várias possibilidades e teria que ter mais ou menos uma descrição, né, um resumo de qual seria a atividade e a gente encaminha para eles. Mas vocês sabem se tem algum tipo de ajuda, por exemplo, se a gente quiser trazer alguém de fora, vocês acham interessante? Tem algum tipo de ajuda ou não? Olha, eu acho que, assim, como ainda está nesse estágio, ainda está se pensando quem vai se trazer, a gente pode propor, né, que alguém seja trazido e propor para a organização, e talvez funcione, não sei, a gente vai conversar agora amanhã para começar a falar sobre essa conferência que está marcada e, enfim, acredito que de repente propor, trazer alguém de fora poderia ser possível, mas ainda não tenho maiores informações. Eu vou dar uma conversada aqui também, daí mando algumas ideias, mas também fico à disposição aí para qualquer consulta, WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, tá bom? Ou marcar uma conversa, Ivone. Obrigada. Perfeito, que bom. Estamos juntos. Combinado. Pode seguir, Luan. Beleza. Aqui da equipe de governo aberto também participamos do terceiro encontro do ciclo ODS, que foi realizado em 13 de abril e que é feito em parceria com a província de Córdoba, da Argentina. Esse encontro em específico, né, teve como tema compromisso da sociedade civil com a educação cívica, Agenda 2030 e os ODS. E foi focado na apresentação de iniciativas de organizações da sociedade civil, né? Nesse encontro participaram 3 organizações que representaram, respectivamente, o Brasil, a Argentina e o México, em iniciativas de educação cívica e de engajamento da Agenda 2030. Tendo isso que os encontros do Círculo ODS são periódicos, o próximo acontecerá em julho. Assim que tivermos as datas definidas, enviaremos para vocês os convites para esse evento. E a gravação também está disponível no link da apresentação. Alguma consideração? Não sei se alguém de vocês participou, o que achou. Vou partir para o próximo. Luan, qual foi a organização que representou o Brasil? O Brasil foi a Catu. Quem? A Catu. Não sei se vocês conhecem. É Catu, tá. Sim, Entendi. foram elas. Entendi. Só para confirmar, nós vamos ter ainda um outro círculo, né, para fechar essa rodada, né, Luan? Só Sim. não me recordo para que mês ficou, se é agosto ou é antes? Está previsto para julho. Julho, LH. Julho. Tá. LH. Ok. Também de um evento futuro tem a Semana de Governamento. Não sei se é a Paty ou o Bruno ou o Venâncio, se tiver aí quiserem falar. Posso falar aqui, gente. A programação da Semana de Governo Aberto, assim como no ano passado,
nós juntamos todos os entes brasileiros dentro desse espaço. Então, a gente tá começando a subir no site da CGU as programações que estão previstas, né? Nós vamos ter, esse ano vai ser um modelo híbrido, então nós teremos no dia 8, 9, 10 e 11 apenas atividades online, e nós vamos ter específico no dia 12 de maio, presencial, aqui na nossa cidade, e a Faculdade FECAP, que é membro aqui do fórum, acho que o professor José está aqui conosco, que representa, né, a FECAP, ela que vai sediar o evento. Então, nós estamos com diversas propostas de mesa, né? Inclusive a Silvia participará de alguns momentos conosco, por indicação, inclusive da CGU, que conhece o trabalho do Delibera. Silvia participará em uma das mesas online e também estará presente aqui conosco presencialmente, fazendo um painel sobre Assembleia Cidadã e Minipúblicos. Nós vamos ter no evento presencial, nós vamos ter várias mesas que ocorrerão simultaneamente. Então, no primeiro momento, a gente vai ter uma abertura geral do último dia da Semana de Governo Aberto, onde as 4 cidades, São Paulo, Osasco, Contagem e o governo de Santa Catarina, vão fazer a apresentação do mapeamento das ações de governo aberto que nós fizemos, que foi dado o início lá na Semana de Governo Aberto de 2022. Então, a gente vai trazer um pouco dos resultados desse mapeamento. Depois, a gente vai ter um momento de almoço, e aí nós vamos ter, no período da tarde, diversas atividades, que nós teremos uma mesa específica que vai falar de formação, pensando como um instrumento de empoderamento da sociedade civil. Nós estamos propondo uma mesa sobre o ODS, a Secretaria do Verde está em contato conosco. Nós vamos ter uma mesa que fala sobre inovação em participação social. Teremos a mesa de participação pensando em mini públicos e Assembleia Cidadã com a Silvia. Vamos ter um trabalho da OKBR, pensando numa rede de governo aberto brasileira e também o futuro, a retomada dos encontros brasileiros de governo aberto. Vamos ter um painel específico da Controladoria Geral aqui do município de São Paulo, falando sobre a LGPD, né? E vamos ter também uma proposta da Secretaria Municipal da Fazenda sobre educação fiscal e cidadania. Então, a gente está aí com um dia cheio de atividades, todos ocorrerão na FECAP, nós teremos aí em breve o calendário para divulgar para vocês. E o que é bacana, né? Os entes que fazem parte da OGP, que são os POCs, OGP, né? Estarão aqui em São Paulo. Então, o pessoal de Santa Catarina está vindo para cá, Osasco está organizando junto com São Paulo esse dia presencial aqui. Então, o famoso Save the Date, guardem aí na agenda de vocês, dia 12/5, a gente vai ter muitas atividades acontecendo, inclusive simultaneamente. E também, o que é bacana, até uma parte aqui da equipe de governo aberto está com a equipe de participação social aqui da Casa Civil, porque a gente está organizando aí uma oficina à noite com os conselheiros participativos municipais para fazer alguma construção coletiva acerca do compromisso 3, que visa o fortalecimento dos conselhos. Então, a gente vai trazer os conselheiros também para um momento específico nesse espaço. Assim que a programação tiver, a gente está aí aparando alguns detalhes ainda, a questão de 1 ou 2 pessoas faltando confirmar, mandar a bio, porque aí a gente vai abrir para todos. E, claro, como a gente está falando num espaço que compreendem salas de aulas, e isso compreende um número determinado de pessoas, a gente vai abrir um formulário de inscrição para cada atividade. E aí fica aqui o nosso pedido para o fórum ajudar a compartilhar esse calendário quando sair, para a gente ter realmente um evento muito proveitoso e que as pessoas venham, né, conhecer os trabalhos que estão sendo feitos. Da Semana de Governo Aberto, isso é o que a gente tem para passar. Se tiver alguma dúvida, a gente estou à disposição.
Ah, esqueci de falar, gente, a professora Gisele Craveiro, do Colab USP, não sei, eu não vi se a Emily está aqui com a gente, professora Gisele Craveiro também vai fazer uma atividade voltada para a Semana de Governo Aberto, porém uma atividade presencial lá na universidade, com os alunos dela e os mestrandos, e também fará parte da nossa mesa de abertura. Tá? Então, a gente tem aí o Colab USP participando também dentro deste espaço. E também outras organizações da sociedade civil, tá, gente? Tem o pessoal do Politize que vai participar aqui da nossa mesa também sobre formação, professora Gabriela de Brelas, professora Florência, que é lá de Santa Catarina, também é muito provável que faça algum trabalho conjunto para essa agenda, tá? Então, aí a gente vai posicionando vocês assim que tiver o calendário certinho. Então, acho que podemos passar para o próximo tópico, né? Que é o monitoramento trimestral do terceiro plano. E nós daqui da equipe de governo aberto levantamos a partir das fichas de monitoramento mensal o status de cada marco e os principais destaques, né, que foram realizados durante a implementação do plano, né? Esses destaques não são necessariamente os dos últimos 3 meses, são tipo de geral, né? Porque ao atualizar o andamento dos marcos lá na plataforma da UGP, a gente tem que colocar alguns destaques, né? Então, sobre o compromisso 1, os marcos 1, 2 e 1.4 já foram iniciados, e temos como destaques no 1, a oficina de transparência nos contratos e licitações, realizado dia 19 do 5, tem a adequação das contratações à nova lei de licitações e contratos, e estudo da padronização, que foi facilmente concluído. Do 1.2 foi concluída a migração do Pubnet Negócios para o SEI e-Publi e foi disponibilizado documentos referentes ao marco 1.2, que está aí disponibilizado na apresentação. E sobre o 1.4 tem os workshops sobre o novo diário oficial e sobre licitações e parcerias. Alguém aqui de SEGES quer acrescentar mais alguma coisa? Ou quer se pronunciar sobre o andamento do compromisso 1? Ou também da sociedade civil, né, se quiser abrir a palavra sobre o andamento do compromisso. Ninguém. Eu acho que está ressaltado o compromisso 1 que a gente teve reuniões de alinhamento, né, com o Darcio, não sei se ele está aqui também, né, e, e eu acho que como um dos focos a se pensar nas próximas reuniões do compromisso 1 já o início, né, da implementação do compromisso 1.3, né, a criação de uma base de conhecimento sobre siglas, e pensar até numa parceria com o pessoal de linguagem simples lá de Smith, né, para tentar fomentar, né, e tentar criar de uma maneira eficaz a base de jargões e siglas. Gente, eu vi o Darcio aqui na reunião, porém eu não estou achando ele novamente. Eu não sei se de repente ele caiu ou precisou sair. Mas se ficar alguma dúvida com relação a esse compromisso, por favor, mandem para a gente questionamentos por e-mail que a gente vai respondendo vocês. Vou passar para o próximo, né? No compromisso 2, todos os marcos já foram iniciados, né? E no marco 2.1 tem os indicadores da agenda municipal que já estão no Observa Sampa, a realização de capacitações online sobre o Observa Sampa e o painel de monitoramento da Agenda 2030 disponibilizado nesse site, né?
Aí do marco 2.2 temos a elaboração de propostas para a página de comunicação dos planos municipais e a definição de cronograma de atividades para a concretização desse marco. O 2.3 teve a realização da grade ODS, a pesquisa de percepção dos servidores sobre os ODS foi realizada ano passado, né? E foi realizada tanto para os servidores quanto para os conselheiros participativos. E teve também, mais recentemente, a realização da oficina de 28 de março, né? Que teve a participação de servidores e conselheiros, e que teve como missão, né, iniciar a elaboração do plano de comunicação e engajamento da Agenda Municipal 2030. E sobre o marco 2.4, temos o oferecimento de informações e capacitações para a temática dos ODS e a Agenda 2030. A Silvia levantou a mão, e só para a gente falar desse marco 2.4, novamente, nós vamos ter dentro do edital do Programa Agentes de Governo Aberto uma categoria específica pensando os ODS e Agenda 2030, tá? A gente deve estar lançando a consulta pública do edital até o final dessa semana, e aí a gente, inclusive, compartilha com vocês, né, a arte da consulta pública para a gente poder... para que as pessoas possam participar, inclusive, da consulta para a formulação do edital. Silvia, por favor, fica à vontade. Não, só para entender, eu sei que nesse documento do monitoramento não chega nesse nível de detalhamento, mas acho que é importante o reporte para o fórum da revisão de cronograma das linhas de ação do marco 2.3, né? Que a gente, né, postergou a realização das oficinas, que agora a gente está no processo de desenhar as oficinas com população, e a gente chegou à conclusão que para poder ter tempo de preparar melhor e conseguir mesmo, a gente precisava de mais tempo. Então, acho que é importante dizer que as oficinas que iriam rolar no primeiro semestre provavelmente vão acontecer né, no comecinho, provavelmente na primeira quinzena de julho, né? Acho que era importante dar esse informe aqui, né, Luan? Sim, na atualização trimestral, não necessariamente precisa falar sobre a repactuação de prazo dos marcos, né? Mas eu acho que também não afetaria muito, porque eu acho que a data limite do marco 2.3, eu acho que está para outubro de 2024 também, que nem os outros marcos. Mas obrigado por essa colocação. Tem mais alguém do GT ou da sociedade da sociedade civil que quiser falar, podem à vontade. E a palavra de CPEP, ela não pôde comparecer, mas ela deixou um informe que a CPEP teve uma reunião com a Comissão ODS e que vão iniciar um processo de revisão e aprimoramento da Agenda 2030. Esse é o informe da Flávia. Tem alguém que pode dar um pouquinho mais de informação sobre isso? Deixa eu ver se tem alguém aqui de CPEP. Eu acho que o pessoal do CPEP não conseguiu comparecer, né? Acho que eles tiveram um evento, né? Não, o pessoal de CPEP não pôde participar hoje da reunião.
E aí, o Tiago, da Secretaria da Fazenda, também não está aqui conosco hoje. E ele também está bem a par dessas questões, né, focada na página de comunicação integrada sobre os planos. Acho que então podemos passar para o próximo compromisso, né? Compromisso 3. Todos os marcos desse compromisso já foram iniciados, né? Temos como os principais destaques o do 3.1, que é a fase de planejamento, onde se encontra atualmente, né? O marco 3.1, o marco 3.2, temos o início do redesenho do projeto do Diálogo Aberto, que começou já no ano passado, e também tem a execução do Diálogo Aberto de 2022, que está sendo realizado nesse mês e no próximo mês, né? Com melhorias incrementais. Aí, sobre o marco 3.3, teve as formações voltadas para os conselheiros participativos municipais e a elaboração de manual prático para os conselheiros participativos. E no 3.4, teve uma oficina realizada em maio do ano passado sobre recomendações para a plataforma de comunicação de conselheiros de São Paulo. Teve um mapeamento dos conselhos participativos municipais realizado no ano passado. E tem o mais recente, né, a elaboração de protótipo do mecanismo de comunicação que será usado pelos conselhos. Acho que eu vou abrir a palavra para a Tati. Isso, só para a gente pontuar aqui um pouquinho. Bom, o diálogo aberto a gente vai fazendo pequenas alterações, né? Então, agora a gente está fazendo a rodada de 2022, juntamos as audiências públicas do diálogo aberto junto com as audiências públicas do PILOA, do Orçamento Cidadão, que inclusive estão seguindo um formato novo, com discussão coletiva de propostas, e aí a gente inclusive está aproveitando esse espaço para fazer uma pesquisa com os munícipes que estão participando desse modelo novo de audiência sobre as impressões do diálogo e aproveitando para coletar informações sobre as impressões no novo formato das audiências públicas do PILOA. Então, aqui dentro do Diálogo Aberto, a gente está nessa etapa, que a equipe de governo aberto está acompanhando as 32 audiências públicas, sempre estamos indo em 2 servidores, e a gente termina esse trabalho acho que as audiências vão até o dia 16 de maio. Isso. Eu sei porque a minha é a última. É a última? Então tá, até o dia 16 de maio. Com relação às formações, nós realizamos diversas formações, até a gente tem um PPT específico com os resultados delas, nós temos formações concentradas nos CPMs e temos formações que estão realizadas, já pulverizada para todos os conselheiros. O Instituto Prospectiva, a gente está trabalhando em conjunto para a formação dos 32 conselhos, que vai acontecer dentro do ano de 2023. Inclusive, Armando, acho que a gente conseguiu as salas de aula, né? A gente só vai pegar um aval com o pessoal do Verde Meio Ambiente, a uma paz, acho que tem a possibilidade de disponibilizar a nova sala de aula que eles construíram lá no Ibirapuera. Então, acho que a gente vai ter um espaço muito bacana para receber os conselheiros e vocês do Instituto Prospectiva. Fora isso, a gente ainda está com as outras possibilidades de parceria dentro dessas formações. Nós fomos procurados recentemente pela Oficina Municipal, que é financiada pela organização Konrad Adenauer. Eles querem fazer uma parceria conosco para puxar novamente um trabalho de formação pensando conselheiros da nossa cidade. A gente tem as oficinas do Agente de Governo Aberto e nós realizamos um curso chamado Integra CPM, que foram 3 módulos de formações que nós tivemos uma grade de aulas bem diferenciada do que eles estavam ou do que eles tiveram em tempos anteriores. Então, nós fizemos uma abordagem no primeiro dia, falando sobre o papel da subprefeitura, o papel do conselheiro. Depois nós tivemos uma aula para falar sobre orçamento e também sobre boas práticas para condução de reuniões. Tivemos uma aula ministrada pelo Instituto Prospectiva, Armando, Clarice, Fernando, falando sobre o início de planejamento, organização, como se fosse uma preparação para os cursos que o Prospectiva vai oferecer.
a partir agora de maio, e também tivemos uma aula com parceiros totalmente voluntários para falar sobre mediação de conflitos e comunicação não violenta. Né? Como que vocês chegaram, né, dentro desses temas? Os próprios conselheiros, dentro dos cursos, nós fizemos 2 aulas de governo aberto na prática com os conselheiros, 35 num dia, em torno de 40 no outro, e eles mesmos, nós fizemos uma dinâmica com eles para entender que tipo de curso seria produtivo para eles, e aí a gente fez essa proposta. Estamos organizando aqui internamente também um outro módulo chamado plataformas, porque há uma demanda muito grande por parte dos conselheiros para aprender a mexer no portal da transparência, no GeoSampa, no próprio Participe Mais, no Observa Sampa. Então, a controladoria já está em parceria conosco para falar sobre as plataformas que são de gestão da controladoria. Nós vamos falar sobre o Participe Mais. Estamos abrindo também contato com a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento para a gente poder montar esse curso para o segundo semestre do ano, pensando que agora os conselheiros estão muito envolvidos nas questões que envolvem o orçamento cidadão, porque eles são peças fundamentais dentro desse processo. E aí, agora avançando para o desenho do mecanismo de comunicação, dentro do GT, na última reunião, nós apresentamos, né, depois dessas rodadas de oficinas com conselheiros, rodada de oficinas com servidores públicos que fazem gestão de conselhos, nós levantamos as prioridades e os desejos com relação a essa plataforma, priorizamos e fomos em busca de plataformas que já existam, né, nesse sentido. Então, nós nos deparamos com 2 modelos que atenderiam a nossa cidade, porém, nós escolhemos um modelo proposto aqui pela Secretaria de Inovação e Tecnologia, que inclusive criou um protótipo para a gente testar com outras secretarias. Então, a equipe que cuida do Conselho Participativo Municipal testou esse protótipo, a Controladoria Geral do município também testou esse protótipo, pensando no CODUSP, né, que é de gestão de CGM, e aí nós, nessa última reunião do GT, nesse mês, optamos por utilizar o protótipo da plataforma indicada pela Secretaria de Inovação e Tecnologia, e vamos começar esse trabalho, né, dentro já desse mês, desenhando o cronograma de atividades para começar esse trabalho de implementação. Compromisso 3, caminhando, e temos aí bastante coisa pela frente ainda. Silvia, pode falar, tá com a mão levantada. Não, eu só queria dar um testemunho e meio que trazer para cá que eu, em alguns grupos que eu participo, eu vi conselheiros participativos reclamando um pouco que eles recebem as comunicações, chegam neles as comunicações sobre as atividades muito em cima da hora. E aí eu queria entender um pouco assim, eu só queria fazer esse alerta, porque eu sei que eles têm grupos de WhatsApp, eles funcionam muito por grupos de WhatsApp, e eu acho que os WhatsApps estão chegando na ponta meio tarde, assim, eu não sei qual é o fluxo, mas talvez seja importante, eu queria trazer para cá, porque mesmo para a oficina que a gente fez do dia 28 de março, que a gente convidou, tá certo que ali a gente começou convidando os que tinham respondido à pesquisa, né, que foi uma sugestão minha, mas depois abrimos e foi assim, um estava reclamando que ele viu a comunicação, já tinha passado, sabe, assim. Então, não sei qual é o fluxo, mas talvez precise pensar um pouco que nos WhatsApps deles, a coisa tem que chegar uns bons dias antes para eles darem conta de ler e poder se inscrever e poder participar. Obrigada, Silvia. A Gioia também alertou, né, com relação a essa questão na última reunião do GT. A gente tem um fluxo aqui de comunicação organizado com os próprios gestores que fazem que cuidam desse conselho, né? Então, a gente tem aqui que pelo menos tem que sair com uma semana de antecedência,
né? A gente tem um caso mais específico que foi o OpenGov Week, ó, que foi o Microsoft Week, que realmente ele saiu com pouco tempo de inscrição, porque a gente tinha uma parceria com a Microsoft e a parceria com a Microsoft ia se encerrar no final do mês, então a gente teve que antecipar em uma semana o curso. Então essa divulgação ficou muito prejudicada mesmo. Mas mesmo assim a gente teve a participação de 65 pessoas dentro desse espaço. Tudo bem que ainda a gente considera pequeno dentro da quantidade de conselhos que a gente tem na nossa cidade. Para agilizar essa comunicação, nós criamos um grupo de WhatsApp só entre a Coordenadoria de Governo Aberto e os gestores de conselhos, porque assim a gente não tem acesso direto ao conselheiro. Então a gente manda nesse grupo e esse grupo que dispara para os seus conselhos, né? Hoje a gente foi criando esse caminho exatamente para eliminar esse tipo de problema, até mesmo porque a comunicação por e-mail a gente acha que ela não é mais tão efetiva, porque demora muito para chegar, as pessoas não abrem e-mail com tanta frequência que abrem o WhatsApp hoje. Então a gente está tomando algumas medidas nesse sentido, mas obrigada, Silvia. Acho que Podemos podemos avançar, passar. Luan. Sim. Vamos para o compromisso 4, que já tem três marcos já concluídos, né? O 4.1, 4.2 e o 4.4, que eram os implementados diretamente pela saúde, né? No 4.1 temos a entrega do painel Covid-19 e a disponibilização do banco de dados sobre o marco, né? No 4.2 tivemos a entrega dos relatórios sobre os dados, né? E no 4.4 a publicação do glossário. Agora, o único que está faltando agora é o 4.3, né? Mas que já se encontra iniciado, que tem a previsão de ser implementado até outubro de 2023. E dentro desse marco temos como principais destaques a geração e a análise inicial dos dados de matrículas para a identificação dos estudantes retidos no ano de 2021 por falta e o levantamento da série histórica de retenção por falta nos anos de 2017 até 2021, que se encontra disponibilizado nesse link da apresentação. E também, na última reunião do GT4, a gente formulou uma nova redação com correções pontuais das linhas de ações do MAP 4.3. Mas foram correções pontuais, né, que a gente acabou fazendo por entender que durante a análise dos dados dos retidos por falta, né, durante o período analisado, encontramos certas dificuldades, né, que não foram pensados originalmente, né, na formulação de linhas de ação e acabam por a gente, junto da sociedade civil e Secretaria Municipal de Educação, realizar pequenas alterações nas linhas de ações. Não sei se alguém da Secretaria Municipal de Educação quer falar sobre o marco 4.3, sobre os destaques. Oi, boa tarde. Aqui é Ana Maria, da Secretaria Municipal de Educação. Vocês me ouvem? Oi, Perfeito. Ana, boa tarde. Sim. Boa tarde. Eu acho que o que o Luan colocou foi perfeito, né? A gente obteve os dados que estavam previstos inicialmente, só que o que a gente conversou bastante no GT foi tudo que veio da pandemia foi sistemas novos criados e alimentados durante a pandemia e enquanto todo mundo estava compreendendo o que era todo esse movimento. Então, a qualidade do dado que a gente obteve, a gente percebeu que ele não refletia a realidade. Então, não era um dado que a gente conseguiu usar ele para fazer um relatório. Então, a gente teve que pensar um pouco melhor. Então, quais eram os dados que a gente ia utilizar e o que era possível, porque a gente tinha a qualidade da informação para poder criar esse relatório que reflete todo esse período de pandemia dentro da Secretaria Municipal de Educação. Boa colocação também. Não sei se alguém da cidade civil também quiser comentar, né? Sem vontade para falar. Sobre o marco 4.3, basicamente é isso. Alguém me ouve? Oi, Sim. Emily, sim.
Não, só para reiterar também que a gente conversou bastante sobre essa questão dos dados e que a gente acha importante, né, que tudo que a gente está fazendo vai ser uma primeira iniciativa, né? Acho que a gente vai ter um pouco, assim, do que foi a pandemia na educação e que a gente também entende que tem muitas questões, é um problema muito complexo. Então, a gente conversou, discutiu bastante e decidiu alterar um pouco as entregas e as datas, e eu estou com bastante expectativa que vai ficar bem legal, assim, e que possa ser um material que outros lugares possam usar, não só a cidade de São Paulo, que a gente só encontre pistas, mas que possa ser utilizado por outras pessoas também. Sobre a reunião de hoje era basicamente isso. Não sei se alguém quiser falar mais de uma coisa referente à reunião, outra coisa relacionada, né? O que seja de interesse do fórum, pode falar. Acho que é isso, gente. Já podemos dar por encerrada a reunião, Fati? Quer acrescentar algo a mais? Não, aqui era esse material que a gente tinha para hoje. É claro que se vocês precisarem de mais alguma coisa ou algum apoio nosso, a gente continua aqui por e-mail. E aí agora os próximos passos a gente fez a apresentação e aí agora é subir no site da OGP para a gente continuar aqui com o nosso monitoramento. É isso. Pensadas por hoje. Até a E, próxima. claro, Será lembrar em que junho. esperamos todos vocês no dia 12/5. Não só no dia 12/5, mas também nas outras atividades que vão acontecer online. Elas estarão bem interessantes. Ah, obrigado. Quem fala que eu tô meio com o nariz entupido, né? Obrigado. Ok, tá bom então. Boa tarde a todos aí. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até a Obrigado, próxima. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.